Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirás e ele te dará água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu canto e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse:
tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito que está sobre nós, dentro de nós, entre nós, venha me iluminar neste momento para a pregação da Tua palavra, Pai. Essa palavra, Senhor, ela transforma a vida, Senhor. Ela ilumina a mente, Senhor, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, Senhor. Fica conosco, nos abençoa neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar da pregação que Jesus para Nicodemos e a mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus, ele fez duas pregações isoladas, individuais, para duas pessoas. Uma foi para Nicodemos, aquele homem rico, aquele homem membro do Sinédrio, conhecedor da lei, judeu, fariseu. Procurou Jesus à noite para não ser visto. Jesus fala a necessidade de receber o Espírito Santo para obter a salvação e a vida eterna. E Nicodemos não entendeu a mensagem de Jesus, mas veio a entender no final, eu creio, porque no sepultamento de Jesus estava lá. Mas também Jesus se depara, como diz o texto, quando estavam todos conversando, que era maior, e Jesus, aquilo interessa muito para ele, ele sai ali da Judéia e vai para Galileia. Mas para passar da Judéia para Galileia, no meio tem Samaria. E havia alguns caminhos alternativos. Um deles era passar pelo Jordão, margem direita. E os judeus normalmente evitavam passar por Samaria porque eram inimigos. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. O fato é que, o que é que tem em comum entre Nicodemos e agora Jesus encontra, como diz, aquela mulher. E aquela mulher está ali ao meio-dia. Aqui fala na hora sexta, que vai do meio-dia até as 15 horas. Evidentemente que é um horário muito quente, para a mulher tirar água do poço. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher era inculta, era imoral, tinha poucos recursos, não era bem vista pelos seus companheiros. E o que é que essa mulher tem em comum com Nicodemos? Que ambos eram pecadores e precisavam ser salvos, porque a lei não salvava ninguém. E Jesus adota métodos diferentes para explicar a salvação para cada um deles, com muita sabedoria, para que não houvesse confronto. Jesus tratava as pessoas com sensibilidade, com sentimentos, com linguagem adequado para cada situação. Como nós também temos que fazer na evangelização, cuidado nós devemos ter. Quando nós vamos tratar de uma pessoa que tem uma cultura maior do que outra, nós temos que ter métodos diferentes na evangelização. Mas os fariseus estavam preocupados com quem fazia mais naquela hora, e Jesus, ele não dá muita atenção a isso. Jesus vai e segue em frente. Mas Jesus escolhe aquele caminho para passar por dentro de Samaria. Era a rota mais curta. Mas as palavras podem indicar um plano providencial de Deus. Entendemos que aquela rota que Jesus escolheu, ela precisava, porque ali tinha uma pessoa que precisava ter salvação, que era aquela mulher de Samaria. Passar por aquela região era complicado, porque havia esse confronto entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram um grupo misto, era um grupo que tinha uma ascendência parcialmente judaica, mas eram desprezados. Por que isso aconteceu? Que quando houve
a invasão, ou a queda do reino de Israel em 722 pelo Império Assírio, o Império Assírio ele não leva todos, ficam alguns. E também vem alguém da Síria. E aí nós vamos ver que há um casamento entre eles e se tornam aí uma raça mista. Eles têm vínculos matrimoniais e religiosos, porque os deuses assírios eram deuses pagãos. Mas quando também o rei de Judá cai, em 586, por Nabucodonosor, eles foram cativos para a Babilônia, mas não se misturaram, como fizeram o reino do norte, o reino de Israel. Eles ficaram ainda uma raça pura, se mantiveram puros. Quando eles voltaram para reconstruir o templo, os samaritanos se oferecem, eles rejeitam, porque eles se tornaram impuros diante dos olhos dos judeus. E aí começa esse grande conflito entre eles. É um conflito que demora muitos anos. E cria-se uma rivalidade por aquele momento. Os samaritanos constroem o seu próprio templo lá em Samaria. Mas o fato é que essa questão entre eles era tão grave, que na época do imperador Cláudio, imperador romano no século I, ele precisou mandar seu exército, os seus soldados romanos, para pacificar esse conflito entre judeus e samaritanos. Mas o que entendemos aqui é que Jesus ele quebra vários paradigmas, porque ele estava ali no versículo 5, mandando o pessoal ir para Sicá comprar comida. Primeiro, ele não se comia nem se bebia nada dos samaritanos. Jesus quebra um paradigma de muitos anos. Estamos falando aí de 700 anos. Jesus está quebrando isto. A cidade ficava a 1,2 quilômetros daquele poço de Jacó. Mas Jesus chegou ali naquele poço, cansado, com certeza, da viagem, como diz o texto, no versículo 6. E junto à fonte, por volta da hora sexta, que a hora sexta é aquela hora de 12 às 15 horas. E ao meio-dia, Jesus lhe prova que ele tem natureza humana porque ele está cansado e ele fica ali para descansar. As mulheres normalmente iam tirar água do poço ou manhã ou à tarde, que era mais frio. Mas aquela mulher, ela foi tirar água ao meio-dia, por quê? Porque era uma mulher que não era bem vista pela sociedade, pelo que ela já tinha feito. Ela vai ali naquele momento quase como escondida, para não ser vista. No horário em que ninguém estaria naquela fonte. Mas aí, nós vamos ver que quando Jesus está sentado à beira da fonte, essa mulher vem tirar água e Jesus diz para aquela mulher, dai-me de beber. E primeiro é a iniciativa de Jesus falar com aquela mulher. Porque não era comum falar com a mulher. Era uma ruptura da cultura e da tradição. Até uma mulher, o homem falar em público com a sua esposa, naquela época era proibido. Imagina com a mulher samaritana. Mas eu creio que estava no plano de Deus salvar aquela mulher. Jesus ficou e falou sozinho com aquela mulher samaritana. Uma mulher mal vista, quebrando todos os protocolos daquela época. E nós vamos ver no final desse texto que nós lemos, que essa mulher vai se converter, vai crer em Jesus, ela vai se tornar uma missionária. E o versículo 8 diz que eles tinham ido à cidade comprar alimentos, quebrando um paradigma, porque não se comia alimento contaminado. Como sendo tu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se Jesus tomasse daquela água, ele se tornaria impuro pela lei, por aquela tradição.
Jesus promete àquela mulher: se tu bebesse daquela água que eu te dou, a água viva, é a palavra de Deus, para que ela pudesse receber o Espírito Santo. A água viva que Jesus refere é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela ilumina a mente para que o Espírito Santo entre dentro de nós. Através da palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente para que o Espírito Santo venha nos regenerar e nos transformar. A salvação é a necessidade da alma que tem de ser iniciada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. A salvação começa pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, meus irmãos. O Evangelho é tão simples: Jesus é a própria água viva e o pão da vida. Que beber dessa água e comer esse pão não terá fome, não terá mais sede. Nem Nicodemo, nem aquela mulher entenderam o que Jesus queria te falar. Nenhum dos dois, naquele primeiro momento. As coisas do mundo não satisfazem a nossa alma: dinheiro, fama, poder, riqueza. A vida mundana, o valor temporal é passageiro, o valor eterno é para sempre. A água do poço de Jacó seca, mas a água de Jesus jorra para a vida eterna. Mas ela diz para Jesus, interessante: tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva. A tradição diz que aquele poço hoje tem 31 metros de fundura, possivelmente mais fundo naquela época. E como Jesus ia tirar aquela água viva, ela se refere aqui a Jacó, no versículo 12. Jacó, como o pai ainda, a mulher mostra que o seu povo ainda se considera descendente de Jacó. E Jesus lhe diz: a água que eu lhe dei, a água viva, com o Espírito Santo habitando nos crentes, nunca mais terá sede. E aqui eu mostro esse texto, o cuidado que Jesus teve na evangelização daquela mulher. Com a sensibilidade que ele tinha com as pessoas. Se ele diz assim: olha, eu sou o Messias, você é pecadora. Cuidado que nós temos que ter, até no apelo dentro de uma igreja, com as pessoas, numa conversão. Você prega a palavra de Deus. Jesus nos comissionou para isso, ir de pregar o Evangelho, é a nossa missão. Nós fomos comissionados para pregar o Evangelho. Mas nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, como o próprio Jesus lhe mandou o Espírito Santo. Muitos querem convencer na marra, às vezes, as pessoas. Não é assim. Nossa missão é pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo vem e convence. A palavra ilumina a mente, o Espírito Santo convence. É assim que funciona. Nós temos 3 passos para a salvação. Primeiro ponto é reconhecer que somos pecadores. Aquela mulher até então, ela não reconhece que é uma pecadora. Está tudo bem na vida dela. Arrependimento, se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados que nós fizemos contra Deus. E depois disso confessar Jesus como Senhor e Salvador. Sem arrependimento e fé, confessando Jesus, ninguém tem a salvação. Mas o interessante é que, no versículo 15, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise sim buscar no poço. Ela entendia que a água que Jesus dá para ela não tinha mais sede, não precisava mais ir no poço, buscar no poço. Jesus está falando da palavra e do Espírito Santo para essa mulher. Mas aí, Jesus muda a conversa, sensibiliza, para que ela reconheça que é uma pecadora. É assim que funciona a nossa vida. Jesus disse: chama teu marido e vem cá. Jesus muda a conversa. Ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe bem, disseste: não tenho marido. Então, quando ela disse não tenho marido, encerrou o assunto aí. Ela entendia que o assunto estava encerrado ali. Não tenho marido. Mas Jesus, com mansidão e compaixão, ele revela o pecado da mulher com o seu mulher onisciente. E conhecimento sobre a vida dela, diz: olha, tu já tiveste 5 maridos.
ou divorciando, ou a Bíblia não fala, ou morreram, ela viúva, não sei. Ao dizer que esse agora não é teu marido. Tu vives com um, que tu disse que não é teu marido. Então Jesus desperta a consciência daquela mulher, que ela está em pecado. Está vivendo um pecado deliberado, ou seja, está em fornicação. Porque Jesus está dizendo que o fato de viver junto não é uma união, não é uma cerimônia pública. Não é uma obrigação de casamento. Então, Jesus desperta naquela mulher a consciência do pecado para o arrependimento. E aí começa, ela vem assim, nossos pais adoraram nesse monte, e muda o contexto da história. Disse-lhe a mulher, podes crer que a hora vem que quando nem nesse monte em Jerusalém adorarão seus pais. Jesus está inaugurando um novo período, no qual as pessoas não terão de peregrinar até o templo físico de uma cidade para adorar. Mas Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo habitará em nós. Consequentemente, o povo de Deus em toda parte. E nós seremos o templo, o santuário do Espírito Santo. E Jesus está dizendo que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus era um judeu. Jesus ele trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. A salvação não vem do samaritano e do gentio, vem dos judeus. E Jesus disse para aquela mulher, Deus é Espírito. Quer dizer que Deus não tem natureza matéria, não tem um corpo material, mas por sua existência que está presente em qualquer lugar. Deus é poderoso, Ele trouxe o universo à existência. E aí ela diz o seguinte para Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Jesus não costuma se identificar diretamente que ele era o Messias, porque lá, perante os judeus, o Messias era aquele que vinha de forma para governar um governo terreno. E Jesus, ele veio para um governo espiritual. Não era um governo terreno neste mundo. Ele disse para Pilatos que o meu reino é deste mundo. Mas naquele momento ali, que ele estava num local bem distante dos judeus, estava ali em Samaria, ele diz, eu sou o Messias. Jesus não segue esse padrão em Samaria porque está afastado do centro do judaísmo, na verdade. Devemos ter muito cuidado da mesma maneira para abordar uma pessoa para falar da palavra de Deus. É preciso fundamentação bíblica para que não haja dúvida conhecer o Evangelho. Mas nesse inteirinho, os discípulos que lhe foram comprar comida em Sicar chegam. E eles ficam admirados e demonstram rejeição pelo que Jesus estava fazendo. Eu diria que eles atrapalharam Jesus naquela conversa. Porque pelo semblante você vê que eles rejeitaram que era proibido o homem estar conversando com a mulher, principalmente a samaritana. E aquela mulher deixa o seu cântaro, um jarro de barro, que ela foi buscar água, carregando nos ombros, né? E ela vai para a cidade dizer para o povo que encontrou um profeta. Então ela já começa agora a tratar Jesus como profeta, porque Jesus disse tudo sobre a vida dela. Mas eu sempre digo que quem conhece Jesus não volta mais pelo mesmo caminho. O caminho é diferente, é outro caminho. Quem tem Jesus, quem conhece Jesus tem pressa. Ela entendeu que ele era o Salvador, que era o Messias, o Salvador da humanidade. E muitos vieram ter com Jesus. Jesus toma iniciativa para a salvação, explica a salvação para aquela mulher samaritana.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta. Precisamos abrir as portas do coração para que Jesus entre e faça a obra regeneradora na nossa vida, através do Espírito Santo. Mas o fato é que essa mulher, ela vai até a cidade falar com aqueles habitantes da sua cidade onde ela morava. E o texto diz, a partir do 39 ao 42, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo para os samaritanos ter com Jesus. A mulher disse, olha, tudo que eu fiz ele disse. E aí os samaritanos vão ter com Jesus e pedem que ele permanecesse por mais 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste, não é porque o que você disse nós estamos crendo por Jesus. É o próprio Jesus que pregou para aquelas pessoas, que mostrou o caminho da salvação para elas. Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então você vai ver que Jesus, ele mudou de rota. Aquele caminho natural que ia levar da Judéia para a Galileia, era um desvio para não passar por Samaria. Jesus passa por dentro de Samaria. Porque tinha um plano de salvação para aquela mulher. Como teve para Nicodemos. A palavra de Deus diz que os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, quando é plano de Deus, vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Quando Deus disse para Abraão que a sua descendência seria numerosa, olha para o céu, olha as estrelas do céu, se tu podes contar, e a areia do mar, da praia. Demorou 400 anos, mas vimos que se cumpriu a promessa de Deus. No tempo dele se cumpre. No tempo de Deus a promessa se cumpre. Mas eu quero concluir dizendo que quem tem um encontro com Cristo muda de rota e de direção, não anda mais pelo mesmo caminho. João Batista, ele reconhece que Jesus é o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e Pedro dizem, achamos o Messias. O próprio Filipe e Natanael também contaram Jesus. E eu quero concluir dizendo que aquela mulher samaritana mudou a sua vida depois do encontro com Jesus. Aquela mulher, depois que encontrou Jesus, mudou a sua vida. E assim acontece com cada um de nós. A nossa vida muda depois do encontro com Jesus. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, há uma mudança de vida, há novidade de vida, somos diferentes. Temos vontade de servir a Deus. As coisas mundanas não têm mais sentido na nossa vida, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E toda a nossa luta é pela salvação, perseverando até o fim da nossa vida pela fé em Jesus. E nós temos que entender que na nossa caminhada cristã, caminhada de fé, terminar, como Paulo, no fim da jornada, disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, eu entendo que tinha um plano de salvação para a humanidade, traçado por Deus. Jesus veio, trouxe a graça salvadora, mandou o Espírito Santo, que nos convence do pecado, e o arrependimento e fé nos leva à justificação por Jesus. Aquela mulher, ela não tinha consciência do pecado, e ela passou a ter a consciência. E aquela mulher foi salva. Então, aquele caminho que Jesus traçou tinha um propósito. Jesus quebrou paradigmas de 700 anos.
E assim Ele faz conosco a nossa vida. Ele nos transforma. E o Espírito Santo que está dentro de nós nos fortalece em poder, nos guia, nos orienta, nos conforta, nos consola. Faz tudo na nossa vida. Que Deus continue nos abençoando. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, por esta palavra, Pai. Nós vimos, Senhor, duas pessoas diferentes, mas todas tinham um ponto em comum, que eram pecados. Ambos eram pecadores, necessitavam receber o Espírito de Deus para obter a salvação e a vida eterna, meu Pai. E a palavra de Deus fez a diferença na vida daquelas pessoas, assim como fez na nossa, Senhor. Que essa palavra também, ela faça na vida de muitos que não te conhecem, Pai. Que venham ouvi-la para que recebam o Espírito Santo, Senhor, como regenerador das suas vidas, Pai. E haja salvação e vida eterna para todos. A tua palavra diz que Deus tem prazer que todos tenham a salvação, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Pai. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.